A poeira do Mediterrâneo subia em coluna, enquanto as legiões romanas marchavam pela estrada. O ferro derretia ao sol, a pele nos ombros rachava, os lábios em sangue. E tudo porquê? Por causa de grãos brancos, pelos quais as pessoas morriam mais frequentemente do que por ouro. Porque o sal, a mais simples das substâncias terrestres, decidia o destino de exércitos inteiros. Porque um legionário de Roma o considerava não menos valioso do que uma espada, e o que o tornava um símbolo da própria vida. A resposta está escondida na palavra da qual deriva o moderno salário. Historiadores escreveram que já na época da República, muito antes do surgimento dos imperadores, os soldados recebiam parte do seu pagamento não em moedas, mas em sal. Assim surgiu o termo salarium, do latim sal, sal. Não era apenas um produto, mas um meio de sobrevivência, uma medida de trabalho e um indicador de status. Sem sal, os guerreiros perdiam não só o sabor da comida, mas também as forças, pois ele retinha a umidade no corpo e salvava da desidratação nas campanhas quentes do norte da África e da Síria. Em fontes romanas de Tácito e Plínio, menciona-se que os soldados podiam receber até metade do seu sustento mensal, precisamente em sal. Para muitos, ele significava mais do que dinheiro. Moedas podiam ser perdidas, mas sem sal, morrer. O sal é o sangue da terra, diziam os legionários. Ele embranquecia na pele deles, quando o suor se transformava em crosta no bronze e no capacete, lembrando: cada cristal vale uma gota de suor, derramada sob o sol. Este pó branco era uma arma estratégica. Quando Roma conduzia cercos, em primeiro lugar, as salinas eram capturadas. A perda de uma fonte de sal era considerada uma catástrofe, comparável à aniquilação de uma guarnição inteira. Arqueólogos em Óstia e Pompeia encontraram vestígios de armazéns onde dezenas de ânforas com sal eram guardadas, protegidas tão estritamente quanto o tesouro. É por isso que a palavra salarium se tornou um símbolo de estabilidade e poder. Roma entendia: aquele que controla o sal controla o exército e, portanto, o império. Pois, sem soldados capazes de marchar sob o sol, não existiriam nem estradas, nem aquedutos, nem a própria Roma. O sal nutria os músculos, aguçava o gosto pela vida e pela disciplina. Cada grama como uma gota de poder. Quando a legião marchava para a campanha, o sal ia à frente dela, nos sacos dos comboios, na consciência dos guerreiros, na própria respiração do império. Ele era um comandante invisível que decidia quem sobreviveria à batalha e quem cairia no deserto, ainda antes do primeiro golpe de espadas. E neste frágil equilíbrio entre o sal e a morte está escondida a chave para como um império conseguiu subjugar o mundo. Pois Roma conquistava não só pela espada, ela mantinha o poder com o sal. Mas para entender como ela salvava exércitos à beira da aniquilação, é preciso olhar para as campanhas, onde cada passo em terra queimada valia mais que ouro. O sol do meio-dia batia impiedosamente no bronze. Sobre o deserto, o calor ondulava, e do horizonte vinha o cheiro de suor, ferro e couro. As legiões romanas marchavam pela África do Norte. Seus passos, segundo o historiador Políbio, ressoavam como um tambor de guerra. Uniformes, firmes, sem paradas. Cada legionário carregava cerca de 30 quilos. Armadura, espada, escudo, lança, ração diária, cantil de água e um pequeno saco com grãos brancos, que significavam vida. Esses grãos eram sal, o verdadeiro combustível do império. A organização militar de Roma impressionava até os inimigos. Cada 10º soldado era responsável pelo abastecimento de água e sal. Sem isso, a legião não se movia um passo. Esses guerreiros eram chamados de quaestores, intendentes, responsáveis pelo provimento e pelo pagamento. Seu papel lembrava o dos oficiais de logística modernos. Eles não lutavam na linha de frente, mas dependia deles se o exército seria capaz de marchar no dia seguinte. Nas crónicas, diz-se que a perda de sal durante a marcha era considerada uma catástrofe militar.
O calor transformava a terra sob os pés numa frigideira incandescente. O suor escorria pelos rostos e a armadura grudava no corpo. A ração romana incluía carne seca, grãos, azeite e um pouco de vinho. Mas sem sal, tudo isso se tornava inútil. Os músculos eram tomados por queimbras, o corpo perdia umidade, a consciência ficava turva. Arqueólogos encontraram em locais de acampamento restos de vasos de barro com sal, selados com cera, para que não se dissolvesse com a umidade. O estoque de vida do soldado. Quando as legiões se moviam para o leste, para a Síria, Palestina, Arménia, o calor e as doenças dizimavam as fileiras não menos que as espadas. Lívio escreveu que um comboio de sal perdido poderia custar uma coorte inteira. Coortes são unidades de combate de 500 soldados. Sem sal, eles enfrentavam a morte por exaustão e desidratação, pois os guerreiros perdiam umidade mais rapidamente do que podiam repô-la com água. Então, a improvisação entrava em jogo. O sal era extraído de fontes salgadas, a água do mar era fervida, a camada branca era raspada das rochas. Com esses cristais, faziam não apenas um aditivo alimentar, mas também um medicamento. O sal era aplicado em feridas para prevenir infecções. Com ele, lavavam os olhos quando a areia os queimava com o vento. Ele ardia, mas salvava. Cada legionário carregava em sua lóculus, bolsa de marcha, um pequeno saco de sal, como símbolo de salvação pessoal. Não era apenas comida, era um ritual. Antes da batalha, misturando o sal com pão, os guerreiros pronunciavam palavras dirigidas a Marte. Protege o sabor da vida. Mesmo no momento em que a morte estava próxima, eles sentiam o gosto do sal, o gosto de Roma. Mas por trás desses rituais havia uma economia cruel. O sal era caro. Sua entrega através dos Alpes e do Saara custava ao Império somas enormes. Segundo diversas fontes, uma tonelada de sal valia tanto quanto um escravo de qualificação média. Por causa disso, Roma construía estradas inteiras, as via salaria, os caminhos do sal, pelas quais os comboios transportavam o produto estratégico. Restos dessas estradas sobreviveram até hoje, e arqueólogos encontram, ao longo delas, ossos de mulas e fivelas de metal, vestígios de comboios que pereceram devido ao calor. Roma entendia: perder ouro era desagradável, perder sal era mortal. Por isso, a guarda dos caminhos do sal era confiada aos melhores, aos centuriões. Um centurião era um oficial que comandava cerca de 100 soldados. Sua tarefa não era apenas proteger os comboios, mas também garantir que ninguém roubasse sal dos seus próprios. O roubo de sal era considerado traição. Os culpados eram punidos publicamente, com chicotadas, às vezes com a morte, pois do seu ato dependia o destino de uma legião inteira. O sal tornou-se a moeda invisível do Império. Com ele, podia-se comprar poder, vida. Quando os soldados recebiam seu salário, eles sabiam: cada punhado não era apenas um pagamento, mas a confiança de Roma. O pó branco mantinha a ordem melhor do que o medo da espada, pois quem perdia o sal perdia a força, o status e a própria possibilidade de ser romano. Mas houve tempos em que nem mesmo Roma conseguia manter o sal sob controle. Quando o deserto ou o inimigo cortavam as rotas, começava o que os historiadores chamavam de fome de sal. Então, o exército se transformava em sombras de si mesmos. E para entender como essa crise invisível quase destruiu o maior exército do mundo, é preciso ver como, certa vez, o sal se tornou uma arma contra a própria Roma. O estrondo dos cascos, os gritos das mulas, o cheiro de couro em decomposição. Assim começava a catástrofe que os contemporâneos chamavam de fome de sal. Era um inimigo invisível, lento, impiedoso. Sem espadas, sem flechas, ele matava não em batalha, mas no silêncio da marcha, quando as pernas se enredavam pela fraqueza e os olhos ficavam turvos pelo calor. Tudo começou durante o reinado do imperador Adriano, quando as tropas romanas se aprofundaram no norte da África, tentando subjugar as tribos garamantes. Tempestades de areia cortaram as rotas de suprimento e os comboios de sal desapareceram nos mares de areia.
Historiadores divergem sobre quantos legionários exatamente morreram então, mas mesmo pelas estimativas mais cautelosas, milhares. Políbio escreveu que as perdas foram piores que uma derrota em batalha. Sem sal, os guerreiros perdiam água mais rapidamente do que podiam beber. Surgiam queimbras, alucinações, hemorragias internas. A legião transformava-se numa caravana moribunda. Um dos acampamentos arqueológicos encontrados perto do oásis de Gadames forneceu provas dessa tragédia. Arqueólogos descobriram fogueiras carbonizadas e vasos de cerâmica que deveriam conter reservas de sal. Estavam vazios. Em vez de cristais brancos, areia que cobria a vida. Perto, os restos de dezenas de mulas caídas de exaustão. Tudo indicava o mesmo. Os comboios não chegaram. Foi então que os romanos perceberam que o sal não era apenas comida, mas um recurso estratégico, equivalente ao ferro e ao grão. A ausência de sal transformava a legião numa multidão. Para evitar novas tragédias, Roma começou a fortalecer a rede de armazéns e postos avançados ao longo das rotas comerciais. Esses armazéns eram chamados de aurea salis, depósitos de sal. Eles ficavam a uma distância de um dia de marcha uns dos outros. Eram guardados por prefeitos, oficiais nomeados pessoalmente pelo legado. O prefeito não era apenas o chefe do armazém, ele era responsável pela vida de milhares de pessoas. O sal tornou-se um instrumento de poder. Era armazenado como arma e usado como meio de punição. Durante motins ou traições, o Império impunha uma sanção chamada Interdictio Salis, proibição de sal. A cidade que ousasse levantar a mão contra Roma era privada do fornecimento de sal. Isso não significava apenas um golpe económico. Era uma sentença. Sem sal, começavam as doenças, a carne apodrecia, as alianças se desfaziam. Até os ricos patrícios imploravam por perdão, apenas para ter os cristais brancos de volta em suas ânforas. Plutarco escreveu que, após a revolta na Numídia, famílias inteiras vendiam os filhos para comprar um saco de sal. Tão profundamente Roma o havia integrado na economia dos territórios conquistados. O sal deixou de ser apenas um mineral, tornou-se um símbolo de submissão. Até os tratados de paz eram concluídos com um ritual. As partes molhavam o pão no sal, como um sinal de lealdade eterna. Essa tradição sobreviveu por séculos. Dela nasceu a expressão comer 1 quilo de sal com alguém. Significa partilhar com a pessoa provações e confiança. Assim, o sal transformou-se na linguagem com que Roma falava com o mundo. Mas por trás desse brilho estava uma dura realidade. Aqueles que controlavam o sal controlavam também a vida. Para evitar novas falhas no abastecimento, Roma criou tropas especiais para a guarda dos caminhos do sal. Elas eram chamadas de cohortes salinariae, cohortes de sal. Essas unidades não participavam de batalhas, mas seu serviço não era menos perigoso. Elas acompanhavam os comboios através de montanhas, pântanos, desertos. Seus inimigos não eram apenas os bandidos, mas a própria natureza. As chuvas dissolviam o sal, o calor o derretia. Cada saco tinha que ser protegido como uma relíquia sagrada. Um centurião, cujo nome se preservou numa inscrição na Campânia, deixou uma frase simples, mas terrível: "Morremos para que outros não morressem de sal." Essas palavras estão gravadas numa placa de pedra encontrada no local de um antigo posto na Via Salaria. Arqueólogos acreditam que este é o único testemunho da aniquilação de uma coorte de sal, completamente destruída em trânsito. Mas foi precisamente após esses eventos que Roma compreendeu: o sal é o sangue do Império, e perdê-lo significa perder o poder. Por isso, os imperadores começaram a construir novas estradas, pontes e até cidades em torno das fontes de sal. A cidade de Óstia, porto na Foz do Tibre, tornou-se o principal centro de abastecimento de sal. Daqui, o sal seguia para todas as legiões, para todas as frentes. Contudo, o preço desse poder branco era terrível. Por cada ânfora de sal pagava-se não só com ouro, mas também com as vidas de escravos, mulas e soldados. E quanto mais o império se expandia, mais difícil era manter esse fluxo, pois quanto mais Roma possuía, mais dependia do sal. E a dependência é sempre uma fraqueza. Foi precisamente essa fraqueza que um dia se tornaria uma arma contra o próprio império.
Desde o início do século III da nossa era, nuvens negras pairavam sobre Roma. O Império estalava sob o peso das suas próprias vitórias. Centenas de milhares de soldados estavam nas fronteiras, do Reno ao Eufrates, e todos eles precisavam de sal. Sem ele, a disciplina militar desmoronava, os corpos enfraqueciam, a moral caía. Mas as rotas comerciais, outrora seguras, agora fervilhavam de tribos rebeldes, saqueadores e desertores. Mesmo a poderosa via salária já não era segura, e pela primeira vez em séculos, os cristais brancos, símbolo de ordem e poder, tornaram-se a causa do caos. Plínio, o jovem, escreveu que nos anos de crise os comboios de sal tornaram-se raros e as legiões no norte foram forçadas a salgar a carne com água do mar. Isso salvava da fome, mas não da doença. Sem sal puro, os guerreiros perdiam as forças. Nas crónicas, menciona-se que durante a campanha contra os germanos, a legião, sob o comando do legado Valeriano, perdeu metade do seu efetivo sem uma única batalha. Os corpos se decompunham por infecções, as feridas não cicatrizavam. Tudo por causa da falta de sal, com o qual se lavavam e se alimentavam. Nessa época, à sombra do declínio económico, surgiram os especuladores. O sal tornou-se uma arma de lucro. Ricos proprietários de terras compravam seus estoques e os vendiam ao exército por um preço exorbitante. Em resposta, o Império introduziu um controle rigoroso. Surgiu um novo imposto, o Vetigal Salis, que taxava cada ânfora. O imposto era cobrado por funcionários especiais, os praefecti salinarum. Eles tinham um poder enorme e frequentemente abusavam dele. O sal, que se tornara fonte de força de Roma, transformou-se numa fonte de corrupção. Um antigo autor escreveu: "Onde o sal acaba, a ordem termina." E essas palavras revelaram-se proféticas. Quando as revoltas começaram nas províncias, o primeiro passo dos rebeldes foi tomar os armazéns de sal. Na África, na cidade de Leptis Magna, os revoltosos despejaram os estoques de sal no porto para paralisar os suprimentos. Foi um ato de desespero e desafio, um assassinato simbólico do Império. Roma respondeu com crueldade. O imperador Diocleciano, restaurando a ordem, emitiu um edito pelo qual o roubo de sal era equiparado à traição de Estado. Os criminosos eram punidos com a morte por crucificação. Mas nem mesmo esse horror restaurou a ordem. O sal escapava novamente, para a areia, para o mercado negro, para os inimigos. Para manter o poder, Roma tentou transformar o sal num instrumento de controle estatal. Armazéns militares especiais foram criados, geridos por guarnições. Os guerreiros voltaram a ser pagos com parte do seu salário em sal. O antigo salarium regressou, como um lembrete dos tempos da República. Foi um passo de desespero, mas também um símbolo de esperança. Na mesma época, um antigo ritual renasceu. Antes do juramento de lealdade, os soldados comiam pão com sal. Esse gesto simples significava uma aliança com o Império, confiança, um dever sagrado. Mesmo quando as moedas se desvalorizavam, o sal permanecia uma moeda forte. Havia nele algo imutável, quase divino. Não se submetia ao mercado, apenas à natureza e ao tempo. Mas a natureza vingava-se. As águas do mar Mediterrâneo recuavam, os salares esgotavam-se e o Império recorria cada vez mais às terras conquistadas, exaurindo os seus recursos. Na Gália, na Britânia, na Hispânia, em todo o lugar onde se extraía sal, as guarnições romanas enfrentavam revoltas locais. As pessoas não queriam entregar o ouro branco. Para elas, tornou-se um símbolo de escravidão. Arqueólogos na Gália encontraram uma inscrição na parede de um antigo armazém. O sal é o sangue do Império e nós somos seus escravos. Essas palavras, gravadas a faca na pedra, são o grito de uma era, pois o sal realmente corria nas veias de Roma, mas quanto mais o Império o bebia, mais rápido se aproximava o fim. Quando o século IV chegou, Roma passou a depender do fornecimento de sal de províncias distantes. Qualquer perda de rota significava uma catástrofe. Os godos, vândalos e sármatas rapidamente entenderam isso. Eles nem sempre atacavam de frente.
Eles bloqueavam as estradas, queimavam os armazéns, afundavam os comboios. Eles não lutavam com a espada. Eles lutavam com o sal. Há evidências de que, no ano 410, durante a invasão de Alarico, os armazéns de sal nas abordagens a Roma foram um dos primeiros alvos. Sem sal, as doenças começaram nas guarnições e os soldados, fracos e desesperados, não conseguiram manter as muralhas. Possivelmente foi a primeira vez que o Império caiu, não pela espada, mas por um cristal. Mas mesmo neste momento, quando Roma ardia, o sal não desapareceu. As pessoas continuavam a guardá-lo, a trocá-lo, a escondê-lo. Para elas, permanecia um símbolo de vida. Quando tudo desmoronava, só o sal lembrava a ordem de que, outrora, o Império podia medir o seu poder não pelo ouro, mas pelos cristais brancos que salvavam soldados e construíam estradas. Assim, o Império Romano chegou ao limite, enfraquecido, mas ainda orgulhoso, e embora as espadas dos inimigos já ressoassem às portas, a memória do sal, daquilo que sustentava o exército, o povo e a fé, vivia. Pois enquanto as pessoas se lembravam do seu sabor, elas se lembravam do que significava ser romano. Mas o mais surpreendente, o sal sobreviveu ao Império. E na forma como permaneceu após Roma, como se tornou parte da nova Europa, reside o último paradoxo desta história. Pois aquilo que salvava os legionários da morte, séculos depois, salvou também a própria civilização. Quando, no ano 476, o Império Romano do Ocidente caiu, muitos acreditavam que com a sua queda desapareceria também a memória de tudo o que ele criou. Mas o sal permaneceu. Ele, por estranho que pareça, sobreviveu às legiões, aos templos e até à língua. Pois aquilo que começou como pagamento a um soldado tornou-se a base da nova economia da Europa. O sal, um legado que Roma deixou ao mundo sem erguer colunas nem monumentos. Após a queda do Império, as estradas pelas quais comboios de cristais brancos viajaram por séculos não ficaram desertas. Elas ainda eram chamadas de Via Salaria. E por elas, agora se moviam não legiões, mas comerciantes, monges, camponeses. Achados arqueológicos mostram que, mesmo séculos depois, nos mesmos locais, continuavam a existir armazéns, cobertos pelo mesmo tipo de alvenaria. O sistema, construído pelos romanos, revelou-se tão bem concebido que sobreviveu aos seus criadores. Na Alta Idade Média, o sal tornou-se o fundamento de um novo poder. Cidades que surgiram sobre as ruínas dos depósitos de sal romanos, Hóstia, Marselha, Génova, transformaram-se em centros comerciais. Aquilo que outrora fora logística militar tornou-se um império comercial. As pessoas que controlavam o sal possuíam riqueza. Essa força era tão absoluta quanto, outrora, o poder dos centuriões sobre a legião. Foi então que nasceu uma nova palavra, salário, herdeira direta do salário romano. Ela se espalhou por toda a Europa, mantendo a essência. O trabalho deve ser pago com aquilo que sustenta a vida. Mesmo quando a prata substituiu o sal nas carteiras, a ideia permaneceu a mesma. O dinheiro é apenas outra forma do cristal branco, símbolo de energia, sobrevivência, poder. O sal também entrou nos rituais da nova era. Monges cristãos chamavam-no de dom de Deus. Usavam-no para abençoar a água, para proteger as habitações. Nas crónicas dos mosteiros do século VIII está registado: quem guarda o sal, guarda a vida. Isso soava como um eco da velha Roma, só que agora, sob uma luz diferente. Mas talvez o legado mais importante do sal está na memória de como ele unia as pessoas. De todos os elementos com os quais Roma governava o mundo, o sal era o mais humano. Ele exigia trabalho, disciplina, paciência. Não podia ser falsificado, não podia ser obtido sem suor, e nisso havia sua própria justiça. O sal unia ricos e pobres, o soldado e o comerciante, o imperador e o camponês. Todos eles dependiam de um único sabor. Quando arqueólogos encontram antigas ânforas de sal com selos de legiões, dentro, os mesmos cristais de 2000 anos atrás. Eles não mudaram. E, olhando para eles, é difícil não sentir um estranho respeito.
pois esses cristais viram como a maior potência do mundo foi construída e desmoronou. O sal foi a última testemunha do Império. Quando o poder caiu, quando as águias e os estandartes desapareceram, ele permaneceu na terra, puro, eterno, incorruptível. E, talvez, seja precisamente nisso que reside a maior lição de Roma. Todo o ouro do mundo não sobreviverá àquilo que dá vida. Mas a história do sal não terminou com a queda do Império. Pelo contrário, a partir desse momento, ele iniciaria um novo caminho que mudaria todo o continente. As estradas brancas, pelas quais as legiões marchavam, tornaram-se as artérias da Europa medieval e os antigos depósitos de sal a base das primeiras cidades-estado. Roma caiu, mas o seu sal continuou a fluir pelas veias da história. E nisso há um símbolo especial. A força do Império desapareceu, mas a força da vida permaneceu. E é precisamente ela que nos levará ao mistério final desta história. Como o sal, que começou como pagamento por sangue e trabalho, se tornou um símbolo da resiliência humana. O sabor do sal é o sabor da própria vida. Ele era conhecido pelos legionários que marchavam pelo deserto, pelos monges que guardavam ânforas nos porões dos mosteiros e pelas pessoas que vivem hoje, nem sequer suspeitando que cada palavra, salário, é um eco do antigo salarium. Nessa palavra ainda vive o sopro de Roma, o ritmo dos seus passos, o tilintar do metal, o estalar das fogueiras e o sabor do suor nos lábios dos soldados. O sal tornou-se não apenas um símbolo de trabalho, ele tornou-se um símbolo do espírito humano resiliente, daquilo que nos mantém vivos. Quando hoje dizemos que o homem vale o seu pão e sal, repetimos uma fórmula que as legiões conheciam. O sal é energia, ordem, sobrevivência. Os romanos entendiam: o exército não se mantém pelo grito do comandante, mas pelo sabor do sal na boca do soldado. Ele não permitia que o corpo cedesse, não deixava a mente apagar-se. Ele era aquilo que conectava o homem com a terra e consigo mesmo. Arqueólogos ainda encontram minas de sal, nas quais se preservaram vestígios de picaretas antigas, pegadas de pés descalços, paredes queimadas por tochas. Esses lugares, crônicas silenciosas, onde não há ouro nem mármore, mas há suor e trabalho. O sal não grita, mas ele guarda a verdade. E nesta verdade está a força. Pois os impérios caem, mas aquilo que dá vida permanece. Historiadores acreditam que foi precisamente o controle sobre o sal que formou as bases dos primeiros sistemas de tributação e administração estatal. De Roma, essa ideia passou para Bizâncio e de lá para a Europa. Mesmo a economia moderna, onde cada esforço tem um preço, tem suas raízes onde o legionário recebia um punhado de sal e sabia que isso era a sua vida. O sal salvava exércitos, mas ele também ensinava o Império à humildade. Ele lembrava que o poder não pode existir sem o cuidado com o ser humano. Quando as legiões perdiam o sal, elas perdiam a força. Quando o Império deixava de valorizá-lo, ele começava a desmoronar. O cristal branco mostrou-se mais sábio que espadas e leis. Ele mostrou: sobrevive não aquele que é mais forte, mas aquele que sabe preservar aquilo que nutre a vida. E por isso, quando lemos as crónicas de César ou Tácito, onde se fala de campanhas, vitórias e quedas, é importante lembrar: por trás de cada herói, por trás de cada batalha, estavam aqueles que carregavam o sal. Sem eles não haveria nem mapas, nem estradas, nem império. Essas pessoas anónimas, cujas mãos cheiravam a suor e a mar, criaram a base do mundo em que vivemos. Roma caiu, mas o seu sal permaneceu em nós. Ele vive em cada esforço, em cada gota de suor, em cada escolha de não desistir quando é difícil. O sal é a memória da resiliência transformada em substância. É o sopro de todos que um dia marcharam sob o sol escaldante, segurando na mão uma espada e um pequeno saco de grãos brancos. E talvez, quando hoje abrimos o saleiro na mesa, repetimos o mesmo gesto antigo, tocamos a história, não monumental, não heroica, mas humana.
Uma história onde a força era medida não pelo ouro, mas pela resistência. Onde o poder nascia não do medo, mas do respeito por aquilo que nutre a vida. E agora, sabendo que Roma se mantinha não pela espada, mas pelo sal, vale a pena nos perguntarmos: conseguiríamos viver sequer um dia naquele mundo onde cada punhado de sal significava salvação? Onde o preço do trabalho era medido não por moedas, mas por suor e lealdade? Talvez seja exatamente isso que nos torna herdeiros daqueles que caminharam pelas estradas da Via Salária. Não heróis, mas pessoas para quem a vida valia o sabor do sal. O sal é mais caro que o ouro, não porque é mais difícil de extrair, mas porque sem ele o ouro não significa nada. Nisso reside a última verdade de Roma, que sobreviveu aos séculos: o sabor do sal, o sabor da força, da lealdade e da memória. E enquanto o homem se lembra desse sabor, enquanto ele é capaz de trabalhar, suportar e preservar, nele vive Roma.